Como sobrevive o falcão peneireiro das Torres no Alentejo? Muito dependente das casas tradicionais, o peneireiro também ocupa ruínas habitacionais na planície alentejana, onde os juvenis já saídos do ninho aproveitam os telhados para exercitar as asas em dias ventosos. Houve um tempo em que este falcão dependia da agricultura do Alentejo. Com a intensificação agrária, os biólogos tentam manter aberta a janela para um passado natural. É 1 da manhã em São Marcos da Tabueira, Concelho de Castro Verde. Uma equipa da Liga para a Proteção da Natureza, LPN, monitoriza a maior colônia de peneireiro das Torres no nosso país. Este pequeno falcão migrador foi outrora considerado uma das aves mais comuns da Europa. Até a década de 1940, chegou a existir em diversos núcleos urbanos porque a sua presença é condicionada pela atividade humana. Quando existem práticas agrícolas extensivas, os indivíduos encontram condições para se estabelecer. A intensificação da agricultura e a recuperação de edifícios históricos, onde o peneireiro nidificava, provocou uma redução da sua população em cerca de 90% na segunda metade do século XX. O restante efetivo encontrou refúgio nos buracos das paredes de casas rurais, entretanto abandonadas, e nas estepes cerealíferas da Europa, onde ainda nidifica e que constituem o último reduto para a tentativa de salvação da espécie no continente. A última colônia urbana resiste no centro de Mértola. Estamos em março e, nesta altura, as visitas às colônias costumam ser nocturnas. É nesse período que é mais fácil capturar indivíduos nas cavidades para os anilhar ou recapturar os já anilhados. Dentro do jipe da LPN, a bióloga Inês Henriquez anilha e tira biometrias a um macho capturado. Cá fora, os membros da equipa continuam a recolher animais retirados de cavidades nas velhas paredes de taipa. Ao longe, o chamamento dos mochos galegos enriquece a paisagem acústica e a luz da lua em giba crescente permite ver claramente uma linha que traça a fronteira entre os concelhos de Castro Verde e Mértola. Do lado de cá, campo aberto, seara e pousio. Do lado de lá, uma mancha de pinhal. Esta nítida separação não existe por acaso. No lado de Mértola, apesar de atualmente incluído na Zona de Proteção Especial ZPE, de Castro Verde e por isso também abrangido por subsídios da União Europeia para práticas agrícolas amigas do ambiente, os instrumentos municipais de ordenamento do território permitiam a alteração do uso dos terrenos. A maior rendibilidade da florestação dos campos face à seara levou assim ao abandono progressivo das práticas agrícolas tradicionais de cultura rotativa de cereal, essenciais ao sucesso desta ave. No lado de Castro Verde, inseridos na ZPE desde a sua criação em 1999, os terrenos têm, na sua maioria, continuado a ser cultivados de forma rotativa pois a aplicação dos subsídios foi desde logo mais direcionada à proteção de algumas espécies, como o peneireiro das Torres. Estas medidas têm sido essenciais e tiveram o seu ponto alto na integração com a conservação desta espécie entre 2002 e 2006, a altura em que a LPN levou a cabo o projeto Peneireiro das Torres, cofinanciado pelo programa LIFE. Ao longo desses 4 anos, a LPN tentou recuperar as colônias mais importantes, fazendo manutenção de montes abandonados, e procurou estabelecer novas colônias, construindo torres e paredes com cavidades, simulando as paredes de taipa cada vez menos comuns à medida que os montes vão derrocando. Colocou também caixas-ninho em locais apropriados. Ao todo, foram disponibilizados 800 novos locais de nidificação. A colaboração dos agricultores locais, que mantiveram ou adoptaram culturas de siqueira e pastoreio tradicionais, foi essencial. Esta medida agroambiental, promovida na região pela LPN e pela Associação de Agricultores do Campo Branco, permitiu que se mantivessem 85 mil hectares de mosaico agrícola favorável ao peneireiro das Torres. Forneceu-se assim o território de caça essencial ao suporte das colônias entretanto estabelecidas nas estruturas recuperadas ou construídas pela LPN. Os resultados foram animadores. Em 1996, a população nacional era estimada em apenas 150 casais, mas o último censo da bióloga Inês Catri estimou a população nacional em 527 a 552 casais, e a tendência sugere um aumento progressivo. A situação talvez ainda não seja comparável aos 700 casais registrados na década de 1940, mas, com uma taxa de ocupação de 37%, que tem crescido nos últimos anos, as cavidades ninho disponibilizadas pela LPN já são responsáveis por albergar mais de metade da população atual. O projeto foi um exemplo de sucesso na conservação, mas como o futuro dos fundos europeus dedicados à agricultura sustentável é bastante incógnito,
é necessário perceber de que forma potenciais alterações na agricultura local poderão influenciar essa espécie, comenta Rita Alcazar, a coordenadora do projeto. A monitorização e a manutenção das colônias prossegue, mas a LPN está também a alargar a área de distribuição da espécie, construindo novas estruturas de nidificação onde esta existiu historicamente e onde se mantém um habitat favorável, como nas EPE de Mourão Barrancos e na cidade de Évora. As colônias de Castro Verde contabilizam 80% do efetivo nacional deste falcão e uma população tão concentrada corre o risco de desaparecer facilmente em cenários catastróficos como secas prolongadas ou alterações de grande escala no habitat, refere a bióloga. Perto da localidade de Entradas, encontra-se uma pequena colônia. O pousio que se observa nos campos adjacentes ao monte permite adivinhar um ano abundante em grilos, gafanhotos e ralos, as presas favoritas dos peneireiros. Num estudo recente, a bióloga Inés Catri concluiu que não só o tipo de prática agrícola tem influência no estabelecimento das colônias como mesmo nos casos de sequeiro rotativo a distância qual se encontram as parcelas de pousio e seara bem como a sua proporção condicionam o seu sucesso reprodutor. Apesar de os modelos considerarem a totalidade de pousio em torno das colônias como cenário ideal, a presença de seara parece ter importância para os peneireiros, talvez porque algumas das suas presas predilectas encontram refúgio no cereal, diz a investigadora do Instituto Superior de Agronomia. A manutenção de um mosaico com predominância de pousio levemente pastoreado, que constitui uma área de forte produção de presas e seara não ultrapassando os 40% da área em torno da colônia parece ser a situação mais favorável, reforça. Foi também possível prever que, em anos de totalidade ou maioria de seara em redor das zonas de nidificação, se a ceifa começar nos terrenos adjacentes à colônia, o sucesso reprodutor diminui face a anos em que a ceifa se inicia nas parcelas mais afastadas. O estudo permite ajudar os agricultores no seu planeamento anual de forma a beneficiar o peneireiro. Voltamos ao local em junho. O verão avança. Em São Marcos da Taboeira, a visita da equipa técnica acontece agora durante o dia. O alvo da monitorização são as crias nascidas já este ano, muitas das quais quase prontas a deixar os ninhos, outras mais tardias, ainda cobertas de penugem branca. Os adultos vêm frequentemente à colônia a entregar alimento aos filhotes, mas desaparecem durante a permanência da equipa, que é breve para reduzir o impacto. O calor obriga as investigadoras a sentarem-se à sombra do velho monte enquanto anilham as crias. As ruínas, agora bem visíveis à luz do dia, relembram o despovoamento que se apodera cada vez mais dos montes alentejanos. Dentro de algumas semanas, mesmo os peneireiros das torres partirão para as zonas de invernada em África e o silêncio tomará conta destes edifícios que outrora acolhiam as gentes da lida da terra, dependente de uma agricultura que poderá não resistir por não se adaptar à demanda econômica do mundo moderno. Por quantos mais anos regressará o falcão das estepes aos campos abertos do Alentejo? Olhando a paisagem, interiorizo e aprecio este museu de história natural vivo, mas hesito quanto à sua viabilidade a longo prazo. Por enquanto, quero acreditar que Castro Verde é mais do que uma janela para o passado.